Tá, aqui. O que é o cheerleading? Cheerleading é um esporte de risco técnico combinatório, tá? Reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. Esse é o conceito. O que isso significa? Significa que ele preenche todos os requisitos para ser considerado um esporte e o Comitê Olímpico Internacional já reconheceu oficialmente como esporte em 2016. Então, ninguém pode dizer que não é. Técnico combinatório é a categoria dele. Por exemplo, futebol é esporte de invasão, vôlei é esporte de rede divisória. Técnico combinatório são os esportes que eles dividem em várias técnicas específicas daquele esporte e competem entre si. É um esporte misto ou dividido por gênero. Por que isso é importante? Porque depende da tua categoria. Tem gente que acha que só meninas podem participar. Por isso que eu escolhi essa foto. Ó, aqui a gente, ó. Essa foto aqui é de um camp que a gente fez em Porto Alegre, tá? Foi a gente que organizou, a nossa equipe, mas vieram 8 equipes participar. Ó, meninos e meninas, por isso que eu peguei essa foto. Modalidades. Pole dance, sideline e cheerleading esportivo. Aí é que o pessoal se embanana e aí é que muita gente decide que não vai ficar na nossa porque não é a categoria que esperava. O que acontece? O cheerleading foi criado em 1860, não 900, 1860, muito atrás. Originalmente, ele era um esporte só masculino, não era um esporte antes, mas era uma prática só masculina e só universitária. As mulheres só puderam entrar em 1920 e ele só começou a ser majoritariamente feminino depois da Segunda Guerra Mundial, porque os homens foram servir e as mulheres que ficaram praticando. Então, só em 1940. Então, se vocês forem olhar, é um esporte antigo, mas a parte esportiva dele é muito recente. E ele só foi reconhecido como esporte em 2016, 5 anos atrás. Então, por que isso é importante? Porque a parte mais antiga dele é a sideline, que é essa aqui. O que isso consiste? Torcer. É a parte semelhante à torcida organizada, porém ela é muito padronizada. Ela tem os mesmos elementos do cheerleading esportivo, exatamente os mesmos, e ela é feita da mesma forma. A única diferença é o objetivo daquela equipe. Se aquela equipe tem o objetivo de torcer ou de competir, e também tem a parte de torcida ativa, que o cheerleading esportivo não tem. Eu vou dividir vou explicar um por um, tá, pessoal? Só uma introduçãozinha. Pole dance é uma categoria que tem até hoje em campeonatos de cheerleading, que consiste em dança com pompons. Essa dança com pompons, ela especificamente tem que ser uma mistura de jazz e balé, com os pompons, o tempo todo, tu não pode soltar eles. A música é uma só o tempo todo, não é um remix. E até o uniforme muda. O uniforme fica semelhante ao da ginástica rítmica. Eu acho que é o próximo slide. Peraí que eu vou até ver aqui. Como vocês podem olhar, esse terceiro aqui de baixo é a seleção brasileira competindo no Mundial, no Campeonato Mundial de Cheerleading, porque tem a categoria pole dance no Mundial. O uniforme, vocês podem ver que não é igual. Ó, todo mundo de coque, não tem laço, tu não pode soltar os pompons. E é sapatilha, não é tênis. Por quê? Porque é só dança. No máximo tem salto, que nem nessa aqui mais da esquerda. As fotinhas do pessoal tá na frente da apresentação, tá incomodando vocês? Ou vocês enxergam tudo? Tá, peraí que eu vou mudar aqui então. Vou tentar arrastar isso aqui. Agora dá pra ver melhor? Tá. É que às vezes as minhas fotinhas, as fotos do pessoal do Zoom ficam na frente da apresentação e para algumas pessoas isso não acontece. Então, se acontecerem, vocês podem ativar o microfone e me avisar sem nenhum problema. Tá? Essa segunda foto aqui, ó, mostra um jump. Por quê? Porque isso também é um elemento da dança, também é um elemento do balé, então não tem problema. Essa parte aqui, pole dance, é a única modalidade que é dança, tá? A gente não trabalha com pole dance. Sideline. Tem dois tipos de equipe sideline. Tem equipes que são vinculadas a instituições educacionais, por exemplo, escolas, faculdades, e tem as que são vinculadas a clubes, tá?
Sideline e cheerleading competitivo usam os mesmos elementos. Vocês podem ver aqui, depois a gente vai falar sobre cada um desses elementos. Mas vocês podem ver aqui que, por exemplo, tem estantes aqui em cima, elevações, lá embaixo tem arremessos. A diferença é que essa foto do meio aqui, que mostra a torcida ativa, o cheerleading competitivo não tem. Tá? É só competição. Então não vai ter essa parte da torcida. O foco de uma equipe sideline não é só torcer para o jogo, porque vocês podem ver que eles estão de costas para o campo. O foco da equipe sideline é organizar a torcida e manter a torcida de forma coordenada, vamos dizer assim. Ao invés de estar cada um gritando uma coisa, o que acontece? Pode se levar alto-falante, que nem tem ali, pompom, plaquinha, e daí levanta a plaquinha, por exemplo, sei lá, vai Brasil. Aí tem uma plaquinha vai, outra Brasil. Então as pessoas levantam para o pessoal gritar ao mesmo tempo. Isso faz com que a torcida inteira tenha o mesmo ritmo, fale ao mesmo tempo e soe mais agressivo. Não se dança, não se faz elemento nenhum que seja, como eu vou te explicar, que chame a atenção no meio do jogo. Você pode fazer isso durante o aquecimento. Por quê? Porque a ideia é tu manter a torcida torcendo, não tu atrair atenção e separar o pessoal que, tipo, não olharam o gol, entendeu? Porque estavam olhando a menina ser arremessada para cima. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer é, durante o aquecimento, que nem na última fotinho ali de baixo, o pessoal já está se aquecendo e as meninas estão fazendo o que querem. E no intervalo, pode-se ter um show e fazer o que quiser. Equipes sideline podem fazer apresentações de pole dance no meio do intervalo. Porém, elas estão atuando nas duas categorias. Uma equipe pode ter mais de uma categoria. A minha não tem, mas uma equipe pode. Eu, por exemplo, posso ser uma equipe sideline e pole dance. Mas isso não significa que o sideline e o pole dance são a mesma coisa e que todas vão fazer isso. E por que isso é importante saber? Porque na hora que vocês forem divulgar a equipe de vocês, vocês vão ter que saber fazer isso. Se vocês forem criar uma equipe nova. Porque as pessoas têm que saber que não é a mesma coisa. Tá? Então, sideline, torcida, não compete. Pole dance, dança com pompons. O cheerleading competitivo, também chamado de cheerleading esportivo ou cheerleading atlético, é o esporte. É um esporte separado, não torce para outros esportes, não dança, dependendo da categoria, não tem pompom. Inclusive, em competição é proibido, não pode ter nenhum tipo de adereço porque é perigoso. Como funciona o cheerleading competitivo? Você vai se inscrever em um campeonato dentro da sua categoria, que eu vou explicar as categorias a seguir. Você tem uma rotina, que não se fala coreografia, porque não é só dança. Se fala rotina, semelhante à da ginástica. Você vai apresentar a sua rotina dentro do limite de tempo especificado para a tua categoria. Na nossa é 2 minutos e 10 segundos. E nesse tempo, no tatame, vocês vão mostrar as habilidades de vocês de forma coreografada. Vai ser julgado por meio de dedução, semelhante à ginástica também. Tem uma tabela, e daí erros ou execuções mal feitas ou elementos ilegais vão causar essas deduções. E, ao mesmo tempo, tem a nota, por exemplo, por originalidade ou criatividade ou apresentação da equipe. E daí a equipe fica os décimozinhos lá, forma-se o ranking, a equipe com maior pontuação final ganha. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá, sigo.